Bom dia, galerinha. Hoje é dia 31 de março e esta aula será de geografia, tá? Lá no link eu descrevi para vocês que as páginas de geografia seria da página 164 até a página 173. Em geografia, nós iremos falar sobre o relógio de sol e as direções cardeais. Poxa, professora, chegou o momento da gente utilizar a rosa dos ventos. É isso mesmo. Lembra que eu coloquei no livro de vocês anexado, grampeado na parte de trás? É nessa aula que nós vamos utilizar, tá certo? Então, essa aula nós vamos falar sobre a direção do Sol. A direção do Sol, ela nem sempre é a mesma, tá, crianças? E as pessoas passam a utilizá-lo como referência, dando nomes para ele. Então, o lado que ele nasce, eu chamo de nascente. Então, o Sol, ele nasce na parte leste, tá? Ou eu posso chamar ela de Oriente. E ele se põe, eu chamo de poente. Então, ele fica na parte oeste, que é chamada de oeste ou ocidente. Deu para entender? Então é assim, tá? Nós ainda vamos falar na aula de geografia sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra acaba sendo responsável pelo nosso dia e pela nossa noite, diferente do outro movimento. Então, eu tenho movimento de rotação e movimento de translação. Então, rotação é um movimento que acontece, tá? Que fica responsável pelo dia e pela noite, a qual nós temos as 24 horas do dia, e nós temos o de translação, que é o que nos dá o ano inteiro, as 4 estações do ano, tá certo? 365 dias. Logo depois, ele vem explicar para vocês o que é ponto cardial, professora, tá? Então, os pontos cardeais são os pontos específicos, tá? Que eles são norteados. Então, eu tenho norte, sul, leste e oeste. Na página 167, eu tenho uma tarefa onde a número 2, ela tá escrito lá, ela tem um quadro. E esse quadro, na parte de cima está escrito oeste. Na parte de baixo está escrito leste. Então, você terá que colocar o norte e o sul. Então, faça assim, ó, como eu. Tá vendo? Ele deu em cima e embaixo, norteia um lado e norteia o outro. Facilita na hora da realização da atividade, tá? Então, ele fala lá assim, ó, saia da letra M, avance 2 quadradinhos para o norte. Então, você vai olhar qual é o norte e vai contar 2. Depois, 2 para o leste. Então, depois você vai contar 2 para o leste. E você vai ter que colocar em quadradinho, você chegou. Tá combinado? Alguma dúvida? Depois nós vamos falar sobre a nossa rosa dos ventos, uau, aquele que a professora colocou lá no livro de vocês. Então, além do norte e sul, leste e oeste, que são as direções que estão orientando e orientam nós temos aqueles meio termo. Então, entre norte e leste, eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Entre o oeste e o norte, eu tenho noroeste. Então, além das 4, eu tenho outras 4, tá certo? E eu chamo de pontos colaterais, tá certo? E professora, por que ela recebe esse nome de rosa dos ventos, tá? Ela é muito parecida com uma rosa, por isso que ela teve esse nome, pelo formato dela, tá? E os pontos vão dando as direções, tanto colateral como cardial, e vão orientando assim como uma bússola, né? Professora, vem atividade para você se orientar bonitinho. Depois, na página 171, ele vem falar
Como nós podemos nos orientar sem ter o sol? Então, eu não vou saber onde o sol nasce e não vou saber onde o sol se põe. Como que eu posso conseguir me orientar, professora? Então, tem alguns objetos que podemos utilizar para isso. Um deles, ele vai falar sobre a bússola. Então, eu peço que você faça a interpretação e leitura, tá? Depois tem o GPS. E depois ele vai falar que você pode se orientar à noite pelas estrelas, tá? Então, ele vai falar um pouquinho sobre a constelação. Então, dá uma lidinha aí e qualquer dúvida na realização da tarefa é só me chamar, ok? Até mais!